Thiago, como é que foi o seu primeiro dia na polícia, sua primeira operação, a primeira porta que você chutou? Eu sei que esse tipo de assunto desperta interesse, principalmente em quem está estudando para carreiras policiais. Eu sei que se você estudou para carreiras policiais, você tem o sonho de chutar uma porta. Eu tinha esse sonho, realizei e vou contar um pouquinho aqui para vocês, desde o momento que eu ingressei na polícia, até minha primeira operação, a primeira porta que eu chutei, que não foi na primeira operação, mas eu vou contar tudo isso aqui para vocês, tá bom? Então já se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, eu basicamente entrei na polícia em dezembro de 2023, quase 3 anos aí do meu ingresso, e para quem não sabe, há um rito a ser seguido na hora de você entrar na polícia, né? Não é um ritual religioso, tá? É basicamente o rito da lei, que é você ser nomeado, após isso você toma posse, aí lá assinar um documento tomando posse do seu cargo, agora o cargo é seu, e aí você entra em exercício, e é a partir da entrada em exercício que começa a contar que você de fato entrou na polícia, que é quando você começa a trabalhar, quando você vai para sua unidade de lotação e começa a trabalhar, basicamente isso. Então foi basicamente ali em dezembro de 2023 que eu entrei na polícia, tomei posse ali mais ou menos no dia 27 de dezembro, e quando você toma posse e entra em exercício, você já pega arma, munição, colete e o distintivo, a funcional, e é basicamente isso que você recebe. Claro, dependendo do estado que você tiver, você vai receber algumas coisas a mais, algema, algum coturno, mas não é a realidade da maioria dos estados. Você recebe ali o básico para você ir trabalhar e vai bancar tua guerra no interior. O primeiro dia não teve muito mistério, porque ao tomar posse e entrar em exercício, eu tinha que me deslocar pro interior. Eu tomei posse, eu entrei em exercício na capital, só que eu tinha que me deslocar pro interior para começar a trabalhar. Então eu tinha um lapso temporal aí até grande. Eu tinha 30 dias para chegar nesse interior. Então eu tinha um tempo para descansar e aproveitar ali já. Depois de concursado, a gente quer aproveitar um pouco. Depois de 6 anos estudando para concurso, consegui realizar esse sonho, pô, aproveitar. Então meu primeiro dia foi basicamente pegar o material, a arma, a munição, o colete e ir para casa, olhar para aquilo e imaginar, cara, eu consegui. Meu primeiro dia foi só isso. Eu não consegui sair de casa nem para tomar uma cervejinha para comemorar e nada. Não consegui. Até porque eu tinha muito medo. O medo que agora eu estava andando armado. Então eu tinha que tomar muito cuidado com aquilo. Era meu primeiro dia. Já tive muito contato com arma de fogo, mas imagina só, você agora portando 24 horas uma arma de fogo. Ah, mas você não precisa necessariamente sair com ela. Aí eu deixo ela em algum lugar, eu não morava na capital. Eu deixo ela lá, alguém entra, furta aquilo. Imagina a dor de cabeça para explicar. Então vou ficar aqui com ela, quietinho, dentro de casa, não vou aprontar muita coisa. Só que no caminho, saindo de onde eu tomei posse, entrei em exercício até chegar em casa, passava um turbilhão de coisas na cabeça. E a primeira vez que você estava andando armado, imagina só, a primeira vez andando armado por aí, você fica preocupado com aquilo. E eu ficava imaginando, cara, se alguém vier me assaltar, o que eu vou fazer? Eu ainda não treinei direito, eu preciso treinar mais. E essas coisas passam na nossa cabeça. Mas eu já fui preparado, levei meu coldre de porte velado, não vou sair carregando a arma na maletinha. Levei meu coldre de porte velado, coloquei na cintura ali, municiei, pronta para combate, alimentada e fui para casa. Peguei o Uber e fui para casa. E o resto do dia, o que eu conseguia fazer é ficar olhando o colete, a arma, as munições e ficar pensando, eu consegui, eu realizei esse sonho. Foi basicamente assim o meu primeiro dia. Ele não teve muito mistério, mas eu passei o dia inteiro ali admirando aquilo. Eu nem encostava, eu ficava só olhando e pensando quanto que eu lutei pra chegar até aqui e agora eu tô realizando esse sonho. Bom, passado um tempo eu voltei pra casa onde eu morava, que eu não morava na capital, só fui lá pra tomar posse. Voltei pro interior, que não era o interior ainda onde eu ia entrar em exercício. Fui curtir um pouco com a família mais alguns dias. Eu ia deixar pra entrar em exercício mais no final do prazo. Se eu tinha o prazo pra entrar em exercício não, perdão, já tinha entrado em exercício, mas se eu tinha um prazo pra me apresentar na unidade de lotação, eu ia levar esse prazo até lá na frente para eu poder aproveitar um pouquinho com a família, até porque no ato da minha nomeação para minha posse demoraram alguns dias, então eu fiquei alguns dias na capital, longe da família. Poxa, eu precisava voltar e aproveitar com a mulher, comemorar com minha mãe, com os meus irmãos. Eu tinha toda essa empolgação, eu precisava voltar, mostrar tudo isso para eles e aproveitar um momento com eles. E enfim, chegou o grande dia de eu me apresentar à minha unidade de lotação e entrar em serviço. Esse dia também não teve lá muito mistério, porque não teve operação nenhuma. Cheguei, basicamente me apresentei pro delegado, para todos os investigadores, os escrivães, conheci todo mundo da delegacia. Já eu tenho isso na minha mentalidade que onde eu chego, vou falar com todo mundo e cumprimentar todo mundo para que já tenham uma primeira visão muito boa de mim, para que não pensem que eu sou uma pessoa chata, snob, porque tem disso, né? No serviço público, às vezes você tromba com pessoas que são inconvenientes, assim por dizer, chatas, idiotas, escrotas. Isso no serviço público isso acontece, mas eu dei a sorte de pegar uma lotação onde só tinha gente boa, de todo mundo, desde o delegado até a administrativa que trabalhava na delegacia, todo mundo gente boa pra caramba, me acolheram muito bem e é basicamente a equipe que eu tô até hoje, pra você ter noção de quão boa a equipe é. Claro que um entra e sai ali às vezes, mas a maioria ficou até o final. E eu naquela empolgação, primeiro dia de serviço, quando é que tem operação, quando é que eu vou participar, quando é que eu vou dar tiro, quando é que eu vou prender gente... Tinha operação no dia seguinte. Uns dias antes de eu chegar nesse interior, havia acontecido um crime de homicídio e já tinha toda a investigação sido feita desse caso. A investigação é uma parte muito boa de fazer, uma parte legal de se fazer. Eu não participei da investigação desse caso, mas eu pude participar da operação. Foi a primeira operação que eu participei, foi desse crime de homicídio. O homicida, né, basicamente, ele matou uma pessoa e fugiu para um sítio.
E a minha primeira operação foi essa, ir prender esse homicida. E obviamente, se o cara é um homicida, se ele matou alguém, ele tem uma arma de fogo, porque ele matou com uma arma. Então já ia com aquilo na cabeça. Putz, eu vou entrar na casa onde o cara tá armado, como é que vai ser? Eu preciso, é meu serviço, eu vou cumprir, mas como é que vai ser? O que eu vou fazer? Como é que vai ser minha reação? E se ele atirar em mim, eu vou atirar nele? Como é que vai ser tudo isso? Passa um turbilhão de coisas na cabeça. Agora, com mais experiência, não. Você já age de maneira mais tranquila. Não digo tranquila, mas digo com um raciocínio melhor. Só que lá no começo, isso não acontecia. Você tinha muito receio de algo acontecer. Você ficava pensando em 1001 possibilidades daquilo dar errado. E foi basicamente isso que se passava na minha cabeça. O que eu ia fazer? Como era minha primeira operação, obviamente eu fiquei para trás. Eu não fui na linha de frente para prender ele. Só que nesse dia aconteceu algo. A equipe toda tinha sido posicionada certinho. A gente já tinha analisado como é que era a casa, onde é que um ia ficar, o outro ia ficar. Isso tudo é feito antes. E aí, meu posicionamento era aos fundos da casa, para garantir que ninguém fosse correr. Eu não ia entrar na casa, que geralmente quem entra é a parte de maior risco. E eu fiquei aos fundos. E nisso, todo mundo pronto lá, entraram, polícia, entraram na casa, e eu lá atrás esperando. Poxa, eu queria estar lá dentro. Quando eu penso que não, a porta se abre. E quem é que tá saindo na minha direção? Pois é, o homicida. Ele não estava armado nem nada, mas estava de cueca tentando fugir. E ali, eu tive que incorporar o policial pela primeira vez. Parado, polícia, mão na cabeça. Foi ali que eu vibrei. Arrepiei até a alma. Aquele momento pra mim foi a virada de chave. Eu falei, caralho, eu sou policial, porra. Quando eu dei a ordem, o cara já mão na cabeça, foi se deitando. Eu falei, caralho, isso funciona. Isso não é só em filme, não. Foi ali que realmente eu acho que caiu a ficha e falei, agora eu sou um policial. Então foi basicamente essa minha primeira operação. Eu acabei prendendo o homicida. Na minha primeira operação, eu efetuei a prisão dele. Isso foi bacana demais pra mim, isso ficou na minha memória, porque foi meu primeiro dia, eu tava muito nervoso, os hormônios à flor da pele, mas valeu a pena ali aquele primeiro momento. Esse primeiro contato foi importante pra mim, ainda mais que aconteceu dessa maneira, me trouxe boas experiências e boas memórias. E após algum tempo ali na polícia, fizemos diversas operações e até o momento eu não tinha chutado nenhuma porta. Eu tava naquela empolgação, quando é que vai ser a minha vez? E aí chegou um grande dia em que tinha mais de uma casa pra ir e a gente teve que dividir as equipes e eu fiquei de chefe da minha equipe. Eu já tinha uma experiência um pouco a mais ali na polícia, então fiquei de chefe daquela equipe. E eu falei, hoje eu chuto a porta. E basicamente a mesma coisa de sempre, fizemos o briefing ali, chegamos na casa já preparados, e aí eu visualizei a casa, como é que tava, falei, hoje eu vou chutar essa porta. Posicionamos a equipe toda certinha, falei, agora é minha vez de brilhar. Tem antigão aqui olhando, eu vou representar, eu vou dar-lhe aquele chute caprichado que essa porta vai abrir no primeiro. No primeiro chute você não sabe o que tá fazendo, você vai chutar errado. Eu dei com força o chute, mas a porta não abriu. Aí eu pensando, chuto de novo, não chuto, travei, dei aquela travada. Eu falei, não, quer saber? Fiz o primeiro, deu errado, eu vou bater o segundo. Segundo chute, pá, não abriu de novo. Só que eu percebi que quando eu não tinha parado pra pensar nisso, porque no momento você tá na adrenalina alta, né? Eu percebi que se eu chutasse um pouco mais pra próxima ali da maçaneta, a porta ia se abrir. Porque quando você chuta mais no meio da porta, ela é como se fosse uma mola, né? Ela vai curvar. Agora, se você chuta ali perto da maçaneta, é onde tá a trava da porta. Vai quebrar a trava e você vai conseguir entrar. E ali foi um chute só. Dei um chute e a porta se quebrou. Naquele momento, eu me senti o Superman. Eu falei, agora eu realizei o meu sonho. Não foi filmado, obviamente, isso é uma operação, né? E era uma operação de risco, então a gente estava tomando todas as precauções cabíveis, mas foi algo prazeroso, eu consegui realizar um sonho fazendo isso. E eu sei que você tem esse sonho, e se você estudou para concurso de carreiras policiais, você vai realizar. Então foi basicamente isso. A minha iniciação na polícia não teve muito mistério, teve essa questão de bater de frente ali com um homicida no primeiro dia, na minha primeira operação, mas fora isso, o resto foi bem simples e sempre acontecem novas coisas. Eu pretendo trazer mais vídeos falando aqui das experiências que eu tive na polícia. Tem muita coisa legal para comentar aqui com vocês. Então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse relato. Se gostou, mais uma vez, dá o like aí, poxa, não custa nada. Dá o like, se inscreve no canal para me ajudar. E vai lá no meu Instagram, @ThiagoAmorimoF, que lá você pode trocar uma ideia comigo e mandar mais sugestões de conteúdos aqui pro canal. Beleza? Um abraço e até a próxima.